Bom, agora, os historiadores mineiros, eu escrevi um livro com a Heloísa, 2 livros, né? A Brasil, uma biografia e Até me indica, a gente estava querendo fazer um especial sobre Inconfidência Mineira, fazer uma mesa aqui sobre isso, fazer a fundo, assim. A Heloísa Stalin seria um barato. Ela é uma historiadora mineira, ela inclusive, não, você pergunta para ela, mas ela diz que não pode falar em confidência, não. Eu também falo, mas ela diz que é conjuração. Confidência, o que Porque significa? Ela diz que conjuração é uma revolta. Em confidência tem uma coisa de você não ser fiel à pátria, sabe? Uma coisa... Era uma... a tradução em confidência, o que era isso? É isso? É uma pessoa que faz uma traição? Uma traição à pátria, né? Tá. E o que chama a atenção que a Conjuração Mineira foi um dos primeiros movimentos pela República, pelo final do Império. O que aconteceu? Quando ela acontece, ainda no final do século XVIII, ela é tomada como um movimento, ela não acontece, né? Isso que é interessante, a gente estuda tanto um movimento que não aconteceu. Eles foram traídos. Não chegou a conjuração não aconteceu. E o que aconteceu na prática? Tá ligado aqui pelo nosso dicionário, a falta, abuso de confiança, revelação de segredo, indiscrição, quebra de sigilo e vazamento de informação sigilosa. Entendeu? Inconfidência mineira. Então você está falando que eles são traidores. Quando eles não eram traidores para quem? Traidores para Portugal, da pátria, sei lá. Mas não Portugal, traidores para cá, né? Então acho que isso já é uma questão bacana da gente pensar nas palavras. Começar já no conceito, tá errado. Vamos na conjuração. Mas existe livros de história que já... Está mudando, já colocam como conjuração. Estão mudando, porque essa ideia de que foi uma revolta. Revolta contra o quê? O que acontecia em Minas? Você estava na época da produção do ouro e o Brasil virou a galinha de ouro de Portugal, né? Aquela rota, né? Que vinha lá de Minas até Paraty, né? E embora. E aí... escoava, não ficava para o Brasil. Então, é um pouco o modelo dos estados coloniais como estados parasitas, não fazem nada. Então, não foi uma inconfidência, foi uma conjuração. Foi a Heloísa que me ensinou, porque foi um movimento a favor da... O que eles queriam? Eles queriam que a independência, foi um dos primeiros movimentos separatistas, que falou de nós precisamos ficar com o nosso ouro, nós precisamos ficar com as nossas riquezas, tudo que nós produzimos vai para Portugal. Só que a coroa dependia tanto do Brasil, que era Dona Maria I na época, ela reprimiu a conjuração de uma maneira tão violenta que ela de fato não aconteceu. E o único que sofreu, que foi esquartejado, foi o mais pobre do grupo, Tiradentes. Que o nome vem do ofício dele de dentista mesmo, né? E foi o único que foi esquartejado, né? E o visual não tem a ver com aquele cabelo comprido, barba? Não, esse visual foi criado na República. Por que aconteceu? O Pedro II, o governo de Pedro II, o segundo reinado, eles foram craques na produção de imagem. Tanto que até hoje a gente imagina Dom Pedro II mais velho que Dom Pedro I, né? É muito estranho isso. Eu tenho o maior problema, porque o pessoal acha que Dom Pedro II é pai do Dom Pedro I. O pessoal fala, peraí, Dom Pedro II é pai? Não, gente. Barba branca e tal. Então, eu sempre digo assim, que Dom Pedro II, quer dizer, Dom Pedro I, as pessoas falam, não, mas professor, só está errado, porque Dom Pedro I morreu jovem. Aí eu falo, bom, mas Dom Pedro II não nasceu velho, né? Então tem aí a memória marcando essa ideia da sabedoria, do cara de barba branca, sempre com globo. Eles foram craques na divulgação de uma imagem desse império dos justos, desse império. Não que Dom Pedro II foi um bom governante, até certo ponto, né? Porque não deixou... Poderia ser pior, é isso? Poderia ser pior, e no que se refere à questão da escravidão, tinha que ter abolido antes, porque aboliu em 88 e a República é decretada em 89. Ou seja, demorou demais, já não dava mais, sabe quando estica a corda? Mas vamos ao Tiradentes. Aí começa a República. Os republicanos queriam emplacar novos símbolos. Não há uma nação sem a construção dos seus símbolos. Com certeza. O que eles iam emplacar? O Deodoro? Tentaram. Tentaram? Tentaram, mas eram aquelas imagens do Deodoro, da Fonseca. Como que é? Ele também de cavalo? Também de cavalo, militar, com roupa militar. Né? Todo assim, todo pomposo. Não deu certo. Aí o que eles começaram a construir? Logo no início, a figura do Tiradentes. Resgataram aquele cara que... Resgataram aquele cara e para impactar na emoção... Ele era conhecido como Tiradentes mesmo ou veio depois Ele era Joaquim José da Silva Xavier, mas ele tinha esse apelido. Tinha apelido? Mas aí eles explodiram com o apelido de Tiradentes e aí que foi sendo construída a imagem do Tiradentes. Porque era o seguinte,
Não existe imagem do Tiradentes de época. Não tem nada? Nada. Mas tem relatos assim, tipo, ele era assim, era não, assim. Ninguém sabe, então, como ninguém ele era. sabe. Então, essa Baixo, imagem alto, começou a ser construída na República. Entendi. E não à toa eles construíram a imagem de um Tiradentes como se ele fosse Jesus Cristo. Cabelo Chanel, aquela túnica branca, a cruz. Tem a cruz também? Tem, em vários. Vê se você acha uma imagem aí. Tem uma imagem, inclusive, não sei se você vai achar que é... A mais famosa? Que é, inclusive, o sujeito que vai guilhotiná-lo chorando. Nossa! Então, super ideológico. Tudo criado... Vou matar, mas estou... Né, esse cara o cara. Não deveria estar matando ele. Né? E foi criado quando? Na República. Não foi criado... Nenhuma delas é criada no século XVIII. Então, a República investiu todo o seu arsenal na construção dessa figura mítica do Tiradentes como um mártir. E deu certo. Da nação. Quando criança, eu aprendi essa super história. Certo. E é muito engraçado que quando você for pensar, é um movimento que não aconteceu, então... né? Você fala, peraí, o que foi o perigo da conjuração? E eles iam fazer... Uma marola que morreu assim... Denunciaram, não aconteceu nada, foi todo mundo para a prisão e virou grande movimento. E pouca gente fala da conjuração dos alfaiates, que aconteceu logo depois na Bahia. Essa sim popular. É essa. Olha lá, o cara chorando, velho. Tá vendo? E olha de novo o escravizado, o negro. É o negro que vai matá-lo. E o padre, o padre Jesus, olhando para o céu. Olhando para o céu e pedindo, né? Agora, por que ele perdoa, eles não sabem o que vamos lá. Por que colocar um escravizado como o vilão da história? Por mais que ele esteja arrependido. De novo, isso não é inocente. Não, mas... Tá claro que ele é o capataz? Tá, na tela toda tá. É ele que vai Porque assassinar. aqui parece que é só um cara que tá... Não, é ele que vai assassinar. Lamentando. Ele que vai executar. Entendi. Né? Caramba, ele essa imagem eu que nunca vai tinha visto. Enforcar. Essa imagem eu não tinha visto. Tem uma imagem dele, né, com a corda aqui, né? Essa imagem é inacreditável, ele andando com a corda, que ele foi enforcado, né? E depois que ele foi guilhotinado. Então, ele primeiro é enforcado. Eu nem sabia que ele tinha sido guilhotinado. Foi assim, ele morreu enforcado, mas aí eles partiram todos os membros do corpo dele e deixaram nos postes de Vila Rica. A mostra como exemplo para quem de como pensasse. A coroa agiria se você pensasse em fazer um crime que era chamado de crime de lesa majestade.